Olá, amigos, bem-vindos vocês, nosso Notícias do Momento, edição nacional. Hoje, fique com a gente até o final. Tá muito bom esse vídeo, tem muita coisa legal. Aí vai ficando com a gente, dando seu like, o seu joinha. É muito importante a sua participação aqui no nosso canal. Vamos lá, sem delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então, nesse momento atual aqui, vamos lá. Tá colocando notícias nacional. Nós fizemos o internacional, agorinha mesmo. Agora vamos fazer o nacional. Aqui a gente voltou hoje, só hoje. Não é possível fazer todo dia, que eu estou assim meio em restrição aí de falar. Mas a gente vai fazendo. Então saiu o internacional, o nacional, que eventualmente a gente vai fazer bem discretamente, né, para não incidir em nenhum erro aí com o pessoal. Aqui também nosso Música Oração, Transição Planetária, que sai no sábado, e a palestra 26 de Florianópolis, palestra bombando aí, já está com muito boa palestra, vai ser um conteúdo, né, fantástico, vocês devem gostar. Também vai sair em breve o nosso conteúdo com a Gabriela Quintela, né? Você está preparado para a nova era? Então vamos lá com ela, tá? Nosso Desperto da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura, participe, é muito importante, né? E tal, a gente vai falar sobre isso aí. Vamos direto às notícias nacionais, aquilo que está acontecendo. A gente já falou sobre a internacional, agora nacional. O que está acontecendo lá no Brasil? Parece que, né, o capitão não foi derrotado, a direita vive e o capitão não está só. O pessoal dos caminhoneiros e dos patriotas estão juntos aí, firmes, tentando motivar o pessoal a fazer algum tipo de situação. Então os caminhoneiros estão se juntando, em algum momento aí parece que alguma coisa vai acontecer, né? Parece que alguma coisa, né, te contava, o pessoal tá bem furioso aí com a situação do Brasil, né? Muita gente se mobilizando, né? E aqui vemos também, manifestantes saem às ruas de Goiânia para pedir o impedimento de um tal togado, né? O pessoal tá pedindo direto aí. Aqui também, manifestantes saem para buzinaço também, para pedir o impedimento de um e de outro, do casal ali, né? O casalzinho de amor ali, né? E aqui os locais de manifestações pacíficas que estão acontecendo neste domingo, dia 3 de agosto, vai ser depois da nossa palestra de Criciúma, que é dia 2 de agosto, né? Então, locais confirmados: Brasília, São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, no Trapiche da Beira-Mar, Porto Alegre, no Parcão, Recife, Fortaleza, Aracaju, Salvador, todas as cidades brasileiras, né? Então, confirmado neste domingo, dia 3, um grande encontro que vai acontecer ali, né? Também Loirão avalia punir o Hugo Mota e Alcolumbre com perda de visto e a lei Magnitsky, diz o jornal Metrópolis. Então, certamente eles vão também ser imputados essa lei forte aí sobre. Mora também afirma que o capitão pode dar entrevistas, mas sem redes, diz ele, né, uns jornalistas ali. Então, ele retornou atrás, voltou um pouquinho, dizendo que ele pode dar entrevistas, mas sem as redes sociais, né? E como eu falei, Mota e Alcolumbre já entram no radar de Loirão para possíveis sanções econômicas sobre eles, assim diz o jornal Metrópolis. Isso prova como o governo Loirão está acompanhando de muito perto tudo o que está acontecendo no Brasil. Então ele sabe direitinho o que está acontecendo ali, não tenho dúvida, né, que a coisa está indo bem, tá? O capitão será detido caso Eduardo poste falas do pai na rede, diz Mora. Ao explicar erro do ex-presidente, o ministro disse que as redes sociais do investigado foram utilizadas a favor do pai. Então, olha, tá feia a coisa aí, né? O erro de português de Mora ao advertir o capitão. Então, estão achando até o ministro cometeu um erro de português ao advertir o ex-presidente. Jornal Metrópolis, tudo que eu falo aqui é dos jornais, eu não sei de nada, sou inocente, sou um bom garoto, não me envolvo com isso aí. Capitão chora e se emociona em igreja, e Mora adverte capitão, mas sem chilindrop até o momento. O capitão participa de culto em igreja de Brasília após Mora decisão como Corno Moraes, né? Ai, a coisa tá ficando feia. Perseguição de Mora exposta nos Estados Unidos. Ele foi ao ar nos Estados Unidos para falar contra a censura do Brasil. Então está sendo exposta toda a confusão aí. Manifesto de Empresários de Santa Catarina diz que Brasil caminha para virar uma Venezuela.
O mapa mostra que o Brasil é o terceiro país mais censurado do continente americano. Olha só, né? Aqui os verdes são os menos censurados e o vermelho o mais censurado. Então, nossa, muito sério isso aqui. A gente vê o Brasil como um grande país censurado, a VZ como o principal, evidente, né? E os Estados Unidos e o Canadá como um país assim, com nenhum mínimo de censura, tem a mínima coisa. E os outros países aqui, como a China e outros mais, aí estão em nível máximo, né? A China, por exemplo, é bem proibido falar lá. A RU também não suporta, não comporta, né? Diz assim Rafael Globes que em menos de 2 anos o Brasil poderia virar uma ditade chavista contra o tal povo, como acontece na VZ. Né? Não se iluda com a possibilidade de reverter pelo voto. Então, tudo sobre pretextos democráticos. Só o conflito entre Estados Unidos e Chile pode impedir que isso aconteça. Isso já dizia Olavo de Carvalho em agosto de 2020, ou seja, 5 anos atrás. 5 anos. A defesa do capitão protocola esclarecimento solicitado por Alexandre sobre o descumprimento de medidas cautelares. Advogados argumentam que o magistrado não deixou claro qual o limite dado ao ex-presidente para se manifestar publicamente. Então, isso safou bem dessa. Manifestações já acontecendo em todo o Brasil de forma totalmente espontânea. O povo entendeu que com essa turma aí o Brasil vai quebrar. Então parece que espontânea mesmo. E em nova decisão, Mora diz que capitão pode ser detido se entrevistas forem publicadas em redes sociais. E não pode falar mais nada. STF libera ex-presidente para dar entrevistas enquanto está na cadeia. Olha, veja só, né? O STF liberou, quando ele era ex-presidente, dentro do Chilindró, dava entrevista. Agora, isso aí, né? Se for entrevista na rede social, China. Então, é 2 pesos, 2 medidas. E também Eduardo Bolsonaro diz que a esposa de Mora está na mira das sanções do Loirão. Parece que ela também vai perder todas as suas fontes de renda e vai para aquele lugar, né? Assim dizem as notícias, fonte Correio Brasiliense. Viviane de Mora, a esposa do menino, acaba de receber sanções dos Estados Unidos por tráfico de influência. Então ela já recebeu. Quando eles falam que vai acontecer, porque já recebeu. Então já recebeu. Então a coisa vai ficar feia mesmo, gente. Vai ficar feia para valer, né? Então aqui a avaliação do corpo técnico do Banco Central é que não há evidências concretas na prática de informação privilegiada, como insiders, para lucrar com as oscilações do dólar. Então, a investigação foi pedida pelo ministro. Senadora culpa Eduardo por tornozeleira em Bolsonaro. Critica a atuação do deputado e diz que declarações sobre tarifas prejudicaram o ex-presidente. Tá? Agora entende o porquê. O nosso capitão condicionou a permanência dos médicos cubanos no Brasil à possibilidade deles trazerem seus familiares para o país. Todo o regime agarra os familiares de quem está no exterior como reféns. Instrumento típico de tiranetes de beira de estrada, né? Queria fazer isso com uma coisa e não conseguiu, né? Conselheiro do Loirão também critica Mora e chama Barroso de hipócrita, né? Acordos avanços no mundo e Brasil se isola a 8 dias do tarifaço dos Estados Unidos. Lembrando que dia 1º de agosto começa o tarifaço americano e aí o negócio vai ficar forte aí pra gente ver, né? Bom, Agro prevê perdas de 8 bilhões de dólares com tarifas de 50%. A expectativa é uma queda de 48% no valor das exportações aos Estados Unidos, o que tornaria inviável aos produtores brasileiros, interrompendo em 100% as exportações. Ou seja, eles não iriam mais exportar, né, por causa disso. Partidos rejeitam frente de centro-esquerda em 26 e mostra racha na esquerda. Flávio Mora tem missão pessoal de tirar, diz o Flávio Bolso, diz que Mora tem a missão pessoal de tirar o capitão. E senador disse que a chilindró do pai seria ilegal e imoral. A maior operadora de cartões do mundo chinês entra no Brasil em meio à ameaça dos Estados Unidos de exclusão do país do sistema SWIFT. Essa operadora é a UnionPay, que também possui uma concorrência à Visa e à Master. É uma gigante chinesa dos cartões de crédito.
sistema de pagamentos chamado de Union Pay, que tem 40% do mercado mundial, não passa pelo SWIFT dos bancos baseados nos Estados Unidos. E agora uma moda que está acontecendo na Europa, especialmente aqui na Itália, né? É de papel sanitário com a foto de certos líderes aí que não são muito queridos do povo, e o povo literalmente quer botar caca na rosto da turma ali, né? Virou uma brincadeira, mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Quer ele se limpar a caca aí no rosto do homem, né? Então é o que estão anunciando, eu não sei de nada, eu aqui sou inocente, Então, continuando também, Mora censurou as redes para calar capitão e a imprensa finalmente descobriu que censura as redes a atinge. Bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. Então parece que quando o banqueiro já quer melhorar o seu rendimento, realmente não dá para entender muito a cabeça do povo, né? Impedir que o Brasil se consolide como uma ditade socialista deve ser a prioridade de todos os latinos-americanos, dada a importância econômica e política do Brasil. Por isso que eles não querem, né? Então os brasileiros, em vez de pensar o que estão fazendo, deveriam repensar, ver que nós temos que impedir que essa doutrina canhota se espalhe aqui como vento, tá? E, bom, então lá mais uma outra aqui, Santiago Daily News, estão falando sobre o nosso capitão também, jornal chileno, e eles estão considerando desviar o foco do Brasil, pois o ex-presidente corre o risco de detenção iminente e uma manifestação está marcada para daqui 12 dias. A revolta precisa ser urgente e orgânica, né? A perseguição aos apoiadores do capitão é algo em escala absurda e ignorada propositalmente. Mais de 49 milhões de brasileiros que votaram em mim, diz ele, estão sendo xingados dos piores adjetivos. Quando faz isso, esquece que essas pessoas há muito tempo sofrem com tudo isso que ele fala, de 60 mil asses, né, por ano, 50 mil estupros por ano, além de sentir no bolso e na vida consequências corruptas desse partido atual. Então aqui fala o presidente, ex-presidente do Brasil. E Joaquim Ribeiro diz que tudo indica que o plano de ter com o capitão não irá adiante, ao menos dessa vez. Um telefonema inesperado foi determinante para abortar a operação. Então, eles não estão conseguindo, parece que as coisas mudam. Eu disse assim, tudo indica que as coisas tendem a caminhar de acordo com o rumo da carruagem, né? Então não se sabe o que será o dia de amanhã. Como os demais ministros dizem que há risco de fuga, seu passaporte de capitão está apreendido, né? Não há prova de riscos de fuga de capitão, diz Fux. É evidente, como é que ele vai fugir se ele não tem o passaporte? Desde cedo a imprensa está de campanha em frente à casa do capitão. Segundo a repórter, eles estão lá aguardando. O que sabem que nós sabemos, né? Alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe. Mais de 300 integrantes do MST ocupam a estação de zootecnia na Bahia, que faz pesquisas internacionais. Maracutaia, na farmácia popular, financia a subtração de pó e envolve rede de farmácias fantasmas. E a secretária que deveria fiscalizar o novo escândalo é nada menos do que a esposa de Fernando Haddad. Então, é secretária de Informação e Saúde Digital, né? Então aqui a coisa está feia mesmo, é o cachorro cuidando da linguiça. E aqui tem uma águia destruindo um polvo que estaria em cima ali do Congresso Nacional, né? Dançou, parece que a águia americana vai ser mais forte do que o urlo. E parece que a jabuticaba azedou. Ele aceitaria ligar para Loirão, mas exige que a conversa fique restrita a questões comerciais, né? Não, a equipe de Haddad procurou o Tesouro Americano e foi informado que Tarifaço está com a Casa Branca e não com eles. A OEB se une com entidades de canhota para defender soberania e o ST. Mas não seria o dever do contrário deles? Vai ver que essa instituição também está defendendo o lado canhoto, né? Urgente, ST se manifesta e diz que sanções dos Estados Unidos fragilizam e deslegitimam a justiça brasileira, né? Partidos de canhota publicam nota em repúdio à retirada dos vistos dos ministros do ST. Torna-se ainda mais grave por manifesta motivação política, configurando uma espúria no processo democrático brasileiro e um ataque à soberania nacional, né?
Bom, aqui também, vendas de setores do agro já despencam antes das tarifas de 50%. As vendas de setores do agro estão nada bem e os agricultores não estão nada bem. Diz assim, críticas ao ST ganham o mundo, retaliação ameaça milhões de empregos. Ele usa dinheiro extra para gastar mais. Aqui. Segundo o Tachad, o plano de tarifaço foi concluído com sucesso. E agora a gente vê que, né, sob ameaça tudo funciona, senão... Bom, enfim, visto não se ganha, se toma, como diz, né? Visto não se ganha, se toma, então toma o visto dele. Urgente, compra de carne brasileira pelos Estados Unidos despenca 80% em 3 meses. Ninguém mais quer comprar. A empresa-alvo da PF no Amapá recebeu 10 bilhões de reais do governo federal. Empresa-alvo da PF no Amapá recebeu 10 bilhões do governo federal. É a empresa-alvo do Brasil, né? Urgente que os aviões da FAB só tem combustível até 3 de agosto, depois não tem mais, né? Aviões da FAB só para ministros só tem combustível até 13 de agosto, aí depois acaba para eles, né? Então a coisa tá feia também, né? 4 meses após a descoberta do maracutaia no INS, nenhum culpado foi detido e ainda não se sabe exatamente onde foi parar o dinheiro. Revista Oeste, lendo o que está acontecendo no Brasil. E a NBS fez pagamentos indevidos de 4,4 bilhões a beneficiários que já tinham partido. Então, a canhota brasileira não está funcionando porque são pessoas incompetentes inflando a dívida e a inflação, enquanto o PIB patina entre 2% e 3% com desemprego baixo, só no papel, mas na prática muito desemprego, né? Então, eles prometeram um paraíso, mas entregam alto de vida, custo de vida. E a agricultura salva, apesar da burocracia. O Brasil afunda nessa porcaria, diz eles, né? E é o que a gente está vendo, o pessoal afundando. E queremos saber quando que a PF vai prender, diz o Eduardo Capitão, vai deter o irmão do L, do Carlos Lupe, do PDT e demais quadrilheiros envolvidos no roubo aos aposentados do INSS. Querem saber. O atual regime, tal como ocorrido no AI-5, também restringe o habeas corpus. Viva a democracia alexandrina lulista. Incabível habeas corpus contra a decisão do ministro do ST. Já foi atualizado então. A coisa tá feia aí, né? Urgente também, Ministério Federal arquiva a investigação sobre cartão corporativo e motocicletas do capitão. Fábio Shore diz que conteúdo de elementos indica que a entrada de Martins nos Estados Unidos foi forjada, compreendo agora, né? Acaba de ser preso. Oruan acaba de ser detido no Rio de Janeiro, cantor, e porque assim, tinha rap, né? Tinha uns ritmos que ele fazia aí, funk e tal, e foi envolvido com muita criminalidade. E, bom, aqui também, criminosos invadem a sede do PT em São Leopoldo para roubar fios e ventiladores. Olha só, tá mais essa também. Estrangeiros tiram 24 bilhões às pressas da Bolsa Brasileira, pior resultado em 9 anos. Puxa vida. Justiça manda devolver helicóptero de 7 milhões, lancha e mansão a um dos chefes do PCC. Um dos principais chefes, André do Rap, foi condenado por tráfico de pó e tem penas que são 25 anos. Aqui também a grana assumiu. Um Brasil que distribuiu livros. Por falta de verba, MEC só vai comprar livros de português e matemática para crianças no fundamental. Mas essa... A Van terá que pagar 50 milhões de multa por postar vídeo de quem rouba nas suas lojas. Poxa, vai ser detido. Segunda maior plantação de maque do Brasil estava em Santa Catarina com 138 mil pés da verdinha. Nossa Senhora. Então a PM descobriu uma floresta de maque com nada menos de 138 mil pés da verdinha. Mais pé de maque do que gente na cidade de São José. Barbaridade. Vazamento comunica maior vazamento da história do Pix, com dados de 11 milhões de pessoas sendo expostos. E aqui a gente fala assim que é urgente, assista até o final. O Brasil, o mundo está enlouquecido e preocupado com o Brasil, né? Diz Deus salve a América, Senhor salve o mundo. Então é um desenho que saiu aí sobre assista até o fim e os diversos vão acontecer. Então, meus queridos,
estamos vivendo, né, momentos assim bastante tensos com essa situação atual. O Brasil passando uma reforma espiritual, energética grande, e a gente fica naquela, e agora? O que vai acontecer, né? Então nós faremos documentários e editoriais sobre esses assuntos filosóficos do Brasil. Aqui eu quis fazer um resumo das suas notícias, para você não passar vergonha por aí, vem com a gente. Então nós vamos completando então o nosso vídeo de hoje, com alegria. Tem um internacional que está muito bom, dá uma olhadinha lá que está perfeito, maravilhoso também, o nosso vídeo Notícias Internacional. Esse é o Nacional de hoje. Amanhã, sexta-feira, né, temos preparativo para nossa palestra em Florianópolis. Vai assistindo aí, tá? Um beijo a todos, Deus do comando, a luz venceu. Quero também pedir assim, quem quiser ajudar o canal aqui, a gente agradece, tá? Deus do comando, a luz venceu. Tchau, tchau. Um grande abraço.